Bom dia para você, que a presença do Espírito Santo, a graça do Senhor, a misericórdia do nosso Pai venha sobre a sua vida, que você possa ser tocado por esta unção, que o vento do Espírito sopre sobre você, que você transborde da presença dEle. E eu clamo em nome do Senhor Jesus aqui, para que a unção que despedaça e quebra todo o jugo venha quebrar todas as correntes e agrilhões na sua vida. Eu abençoo a sua vida, que Deus livre você de todo o mal, traga paz sobre o seu coração, que você próprio, a Bíblia, as Escrituras Sagradas não nos dizem que Deus guarda o nosso coração. Ele deu-nos ferramentas e disse-nos para que nós guardéssemos os nossos corações. Amém? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então eu não sei para quem é que Deus está aqui a iniciar já a trazer esta mensagem, se é para você, diga amém, também ajude e compartilhe com outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu já consagro estes 7 dias com esta série de mensagens ao Senhor e agradeço, porque tudo o que será aqui falado será para glorificar, bendizer, exaltar e engrandecer o nome dEle, porque só Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele quer trazer nestes dias festivos um tema aqui para os vossos corações. Algumas pessoas ontem me tinham pedido para continuar a falar de fé, mas eu gosto sempre também de entender a necessidade do povo, mas Deus me falou para falar acerca de gratidão. Ou seja, o título da nossa série de 7 mensagens vai ser Agradecendo em Todas as Estações. Nós agora estamos numa estação festiva, numa estação de mudança de ano, estação de Natal, e é bom nós termos o nosso coração no lugar certo e entendermos o que é que estamos a celebrar, para que o nosso coração não saia ferido, magoado, para que não percamos o foco, a presença de Deus, e mantenhamos este espírito. E esta série de mensagens vai ser uma série muito poderosa, porque é uma série que não vai tratar do agradecer só para si. E até me apareceu aqui agora um número profético. Não é agradecer só para si, é você trazer um impacto de poder para dentro da sua casa, e através desta série de mensagens você vai começar a criar inconscientemente nos seus familiares, através da graça de Deus, através da presença do Espírito Santo, através dos ensinamentos e das orações que vamos fazer aqui durante estes 7 dias, o ambiente da sua casa vai mudar. Ele vai ser impactado com glória. Então eu quero aqui partilhar o primeiro versículo convosco. O título da nossa mensagem de hoje é Agradecendo em Todas as Circunstâncias. É o título da nossa mensagem de hoje. Então, você, quando começa a criar este hábito de agradecer, você há de reparar que se você começar a fazer perto das pessoas, as pessoas você não vai precisar dizer, olha, não estejas a reclamar, não estejas a murmurar, mas o seu próprio testemunho vai trazer uma unção, vai trazer ali um testemunho que vai fazer com que as pessoas próprias comecem a agradecer também. Então imagine toda a sua família no Natal, em vez de estarem a discutir, em vez de estarem a falar do primo que não apareceu, da avó que lhe ofereceu umas meias, a reclamar dos presentes, a reclamar do comer, a reclamar de coisas, porque eu lido com pessoas, eu atendo pessoas, eu já vi uma pessoa que deixou de falar com a família durante vários anos, porque a pessoa trouxe um pudim, ela só trouxe uma garrafa de sumo, então ficou muito zangada com a família toda. Por isso, são coisas assim absurdas. Então, além de nós termos o nosso coração em Jesus, nós temos que ter um coração grato por tudo, sermos unidos, e a gratidão traz um poder. Já falei convosco várias vezes que a gratidão, cientificamente está comprovado que um coração grato até tem saúde, cura você de enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Então vamos agradecer independentemente das circunstâncias. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar, você está em Cristo Jesus?
Você está realmente em Cristo Jesus? Quando nós estamos em Cristo Jesus, eu sei que às vezes não é fácil, às vezes as situações não... É assim, Deus não nos manda agradecer por coisas más, não é? Mas quando falo aqui de circunstâncias é porque se você está em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você tenta entender, por exemplo, Deus não lhe dá o que você queria, mas você queria muito aquilo, você pensava que aquilo era o melhor para si. Mas quando você para orar, porque repara aqui, eu vou ler, temos que ler o contexto todo. Aqui no versículo 16 e 17 diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Quando você vai orar, quando Deus não lhe dá aquilo que Ele quer, quando aconteceu alguma coisa que foi desagradável ao seu coração, se você for orar, não se entristecer e for orar, às vezes não é agradável, eu sei o que é não de Deus, eu sei o que é Deus às vezes fechar portas que nós pensávamos que eram boas para nós, mas quando você vai orar continuamente, se você andar a orar continuamente, tiver esse espírito de oração bem ativo, você o Espírito Santo de Deus vai lhe dar sinais. Às vezes você diz assim, mas eu não ouvi nada. Muita gente diz que não ouve. Eu quando não tinha este entendimento também não ouvia claramente, mas havia sentimentos, e isto é que eu estou a partilhar consigo. Há sempre um sentimento, há sempre uma luz, há sempre uma memória, mas na altura do impacto a pessoa pensa, Deus tirou, e a pessoa pode ser levada a reclamar. Mas quando a pessoa olha por um todo da situação, e você passa essa mensagem também para a sua família, imagine, está alguém desempregado na sua família, isto aconteceu-me há uns anos, e eu lembro-me de orar a Deus e pedir um lugar assim, com aquele horário, e aquela porta, eu enviei aquele currículo e disse, eu sei que esta porta aqui se vai abrir para mim, senti aquilo no espírito, e incrível que aconteceu, milagre, Deus abriu-se a porta. O que é que acontece? Eu entrei por aqui, ou seja, eu iniciei um dia no trabalho, o primeiro dia foi maravilhoso. Eu lembro-me que a própria entidade patronal oferecia cafés à mesa, super queridos, muito atenciosos, mas algo no meu espírito, tirava-me a paz, alguma coisa mexia aqui por dentro. E no segundo dia eu estive na formação deles, e alguém que já estava lá há muitos anos disse assim, olha, esse lugar, se tu ficares, vais preencher um lugar que há 4 anos que ninguém consegue ficar mais de um mês. Pronto, ali era o ordenado mínimo nacional que pagavam e tudo mais, mas havia um todo de condições. Era longe, sim, da minha residência, ou seja, só que havia ali coisas que parecia que não falavam. E o que é que eu fiz? Eu fui orar e perguntei a Deus, eu quis isto, mas isto é mesmo a sua vontade para a minha vida, para este tempo, para esta estação da minha vida, este é o melhor que o Senhor tem para mim? Eu fiz esta oração. E no dia seguinte, foi no dia seguinte, ao terceiro dia, eu recebi uma chamada da própria diretora da empresa a dizer que gostava mesmo muito, muito de mim, que eu sou uma excelente pessoa, ou seja, elogiou-me tanto, elogiou-me tanto, mas disse-me que agora pensando bem, pediu-me imensa desculpa, tanto que me pagaram muito mais do que era só aqueles dias de trabalho. 2 eu não fiz nada, o primeiro dia não fiz nada, basicamente. Aliás, não fiz nada nos 2 dias. E a pessoa disse-me que sentia que havia outro propósito para mim, outro caminho para mim, desejou-me todo bem e tudo mais, alguma coisa, só que na altura eu fiquei assim um pouquinho chateada, porque eu queria, ou seja, e às vezes o que nós queremos não é o melhor para nós, só que na altura eu não o vi o todo, eu só vi como se aquilo fosse uma coisa que tivesse acontecido, e não reclamei, mas o meu coração ficou um pouquinho triste. Mas o que é que eu fiz? Eu fui orar, e aí Deus começou-me a lembrar, olha, este era o ordenado que tu querias, era o que tu necessitas. E eu pensei, essa parte aí tirou-me um pouco da paz. Este horário realmente é um horário que não te tira da minha presença? Este ofício é algo que não te tira do meu foco? Ou seja, eu senti uns questionamentos internos, não quer dizer que eu ouvisse a voz de Deus. Entende-se? E quando está aquele comentário daquela pessoa que trabalhava lá há muito tempo, começou-me a lembrar, porque é que será que aquelas pessoas não ficaram lá mais de um mês? O que é que se passaria ali por trás? E eu comecei a lembrar também
das pessoas que estavam ali envolvidas naquele grupo ali do escritório, que era tudo, eu lembro-me dos comentários que elas estavam a fazer, hoje consultei ou seja, eram pessoas de religiões diferentes e aquilo iria ser prejudicial para mim. E olha, eu rendi graças e depois partilhar aquilo com a família, isto já aconteceu há bastante tempo, partilhar aquilo com a família, a pessoa aprende também a entender o que está por trás da situação, ou seja, depois Deus traz uma clareza, traz uma luz. Então entenda que às vezes os nãos de Deus não é para seu mal, são livramentos que Deus lhe está a trazer, e quando você agradece, quando você ora, alegra-se e agradece a Deus, Deus com certeza que lhe vai abrir outras portas. Eu dei este exemplo aqui porque senti que era um exemplo bom para partilhar convosco. Aqui em Efésios 5:20 diz aqui o seguinte: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Então, aqui diz para dar graças constantemente a Deus. É como se fosse, assim, constantemente. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. E o que é que nós lemos na passagem anterior? É que esta é a vontade de Deus para connosco, é que nós tenhamos um coração grato. Então, se Deus nos está a orientar a sermos gratos, apesar das circunstâncias, é porque há um propósito nisso. E eu repito, a própria ciência confirma isso. Então, que nestes tempos, você, por exemplo, com a sua família, vocês possam ter esses momentos de ações de graça, nas refeições, agradecer, olha o que é que aconteceu de bom hoje, todos os dias alguma coisa de boa, mesmo que pessoas que não tenham corrido muito bem o dia, o que é que aconteceu? Estamos aqui à mesa juntos, aleluia, glória a Deus, é um motivo de gratidão. O sol teve um dia bonito hoje, é um motivo de gratidão. Deus deu livramentos, é um motivo de gratidão. Então junte-se com a sua família em ações de graças, há sempre algo para acontecer, e isso traz um poder incrível sobre as famílias unidas. Então o Espírito Santo de Deus fala muito ao meu coração desse tempo de ação de graças na mesa e dessas partilhas entre familiares de coisas. Às vezes as coisas podem não correr bem, mas todos juntos estamos ali a agradecer. Há qualquer coisa para agradecer, só o facto de estarem juntos. Obrigado porque tenho a minha família aqui mais uma vez junta. Então, e lembre-se que há pessoas às vezes que não têm isso que você tem. Então, juntem-se em gratidão, independentemente das circunstâncias. Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, Pai. Quero agradecer por esta mensagem tão profunda, Pai. Eu oro para que um espírito de gratidão, Pai, venha sobre cada pessoa que está aqui a ouvir esta mensagem, Pai. E que estas ações de graças, Pai, possam fluir nas famílias, para que haja libertações, para que haja curas sobrenaturais, Pai. Enche, Senhor, estas pessoas que estão aqui comigo, estes filhos e filhas teus, Pai. Talvez estas pessoas estejam a ouvir falar desta mensagem pela primeira vez, que estas pessoas agradeçam o simples facto de eu estar a falar com elas através desta mensagem, Pai. Eu abençoo cada vida em nome do Senhor Jesus.